Meu nome é Helena. Tenho 22 anos e trabalho como babá nesta mansão há apenas um ano. Quando cheguei aqui pela primeira vez, era o dia mais feliz da minha vida. Um emprego novo, com carteira assinada, em uma das casas mais luxuosas do Morumbi, em São Paulo. Uma chance de recomeçar, longe da minha cidade do interior de Minas Gerais, longe das dificuldades que minha família sempre enfrentou. Mas em um ano, aprendi que há coisas muito mais sujas acumuladas nos corredores desta casa do que a poeira que se acumula nos móveis de mogno importado. Aquela camisa, aquele perfume, aquela marca de batom. Minhas mãos tremiam enquanto esfregava a marca de batom na camisa social branca de Ricardo. Não era um tremor de esforço. Era de raiva contida, de decepção, de um nó na garganta que eu lutava para engolir. Porque aquele perfume não era de Clara. Lá em cima, no quarto decorado com papel de parede francês e móveis planejados, dormia a pequena Emma, de apenas 2 anos. Eu vim para esta casa para cuidar dela. Esquentei mamadeiras às 3 da madrugada, cantei cantigas de ninar que minha avó me ensinou, passei noites em claro quando ela teve febre. Clara sempre foi gentil comigo. Ela me tratava quase como uma filha mais nova. Você é parte da nossa família, Helena, dizia sempre, com aquele sorriso sincero que iluminava seu rosto cansado pela doença que a consumia lentamente. Mas Ricardo, para ele, eu era apenas a menina que cuida da Emma. Invisível. Descartável. Mais um item na folha de pagamento. Segurei a camisa contra a luz da lavanderia. A marca de batom era de um tom vibrante, vermelho cereja. Clara só usava tons rosados, discretos. Aquele vermelho berrante não combinava em nada com a elegância sóbria da patroa. Respirei fundo e coloquei a camisa de molho novamente. Minha mente fervilhava com perguntas que eu não queria responder. A primeira suspeita, aquela voz na biblioteca. Eu ainda era nova na casa quando aconteceu. Era uma tarde de quinta-feira, lembro bem porque eram os dias em que Clara fazia quimioterapia no hospital sírio-libanês. Ricardo deveria estar em uma reunião importante com investidores japoneses, ou pelo menos era isso que ele tinha dito durante o café da manhã. Emma estava fazendo a soneca da tarde, e eu aproveitei para dobrar algumas toalhinhas de boca que tinha acabado de passar. Desci as escadas de mármore carregando a cesta de roupas limpas, cantarolando baixinho uma música do Djavan que minha mãe sempre ouvia. Foi quando ouvi vozes abafadas vindas da biblioteca. A princípio, pensei que fosse a televisão ligada. Mas não. Eram sussurros, risadas contidas, sons que fizeram meu estômago revirar. Meu primeiro instinto foi ir embora. Não era da minha conta. Eu era só a babá, afinal. Mas algo em mim, talvez a ingenuidade dos meus 21 anos na época, talvez a curiosidade natural de quem cresceu assistindo novelas das 6, me fez caminhar devagar até a porta entreaberta da biblioteca. E foi quando vi. Ricardo estava ali. Mas não estava sozinho. Sheila, a melhor amiga de Clara. A madrinha de Emma. A mulher que vinha jantar aqui toda sexta-feira, que abraçava Clara e dizia: "Você vai superar isso, amiga, estou aqui para o que você precisar." Eles estavam entrelaçados no sofá de couro italiano, aquele que Clara tinha comprado em uma viagem a Milão e que ninguém podia usar sem tirar os sapatos primeiro. A toalhinha que eu segurava caiu no chão. O som ecoou no corredor de teto alto. Ricardo virou a cabeça brevemente na minha direção, mas não pareceu nem um pouco preocupado. Seus olhos me atravessaram como se eu fosse um móvel, uma parte da decoração sem importância. Sheila nem sequer olhou. Eu era invisível. Com 22 anos, jovem, babá, pobre, vinda do interior, quem levaria minha palavra a sério contra um empresário rico e sua amante sofisticada? Subi as escadas correndo, com as pernas bambas e o coração acelerado. Entrei no banheiro de serviço e vomitei. Aquela noite, o chá com Clara. Clara voltou da quimioterapia exausta. Ela tinha perdido mais peso, e a peruca loira que usava estava ligeiramente torta, revelando a faixa elástica por baixo. "Helena, querida", disse ela com voz fraca, sentando-se na poltrona da sala de estar. "Você pode me fazer um chá de camomila? Com mel, por favor." "Claro, dona Clara", respondi, tentando esconder o tremor na minha voz. Enquanto a água fervia no fogão importado de 6 bocas, eu me debatia internamente. Deveria contar? Não deveria? Se eu contasse, acreditaria em mim?
E se não acreditasse e eu perdesse meu emprego? Eu precisava daquele emprego. Enviava metade do meu salário para minha mãe em Minas, que cuidava sozinha dos meus 3 irmãos mais novos. Não podia arriscar. Levei o chá para ela em uma das xícaras de porcelana chinesa que ela colecionava. Senta aqui comigo, pediu Clara, dando tapinhas no sofá ao seu lado. Sentei, desconfortável. Patroa e empregada não sentavam juntas assim na minha cidade. Mas Clara era diferente. Ela sempre foi. Você parece preocupada, minha filha. Está tudo bem? Meu coração quase explodiu. Por um segundo, as palavras subiram pela garganta, prontas para sair. Seu marido está te traindo. Com sua melhor amiga. Na sua própria casa. Mas ao olhar para aquele rosto pálido, para aqueles olhos fundos de quem lutava contra um câncer agressivo, para aquelas mãos trêmulas segurando a xícara de chá, não consegui. Estou bem, Dona Clara. Só cansada, menti. Ela sorriu e apertou minha mão. Você é um anjo, Helena. Não sei o que seria de mim sem você cuidando da minha Emma. Naquela noite, chorei no meu quartinho de empregada, no último andar da mansão. Chorei pela injustiça, pela covardia de Ricardo, pela traição de Sheila, pela fragilidade de Clara. E chorei porque, mesmo com apenas 22 anos, eu estava sendo forçada a carregar um segredo que não me pertencia. Mas ontem, tudo mudou. Foi em uma terça-feira. Clara tinha viajado para um tratamento experimental em um hospital em Ribeirão Preto. Ficaria fora por 3 dias. Emma foi com ela, a mãe de Clara, uma senhora elegante de Higienópolis, cuidaria da neta enquanto Clara fazia os exames. A casa estava quase vazia. Apenas eu, a cozinheira Dona Zilda, que tinha folga à tarde, e claro, Ricardo. Eu estava no quarto de Emma, organizando as roupinhas dela por tamanho e estação, quando ouvi o som do carro de Ricardo entrando na garagem. Não era o som habitual do motor às 19 horas, quando ele voltava do trabalho. Eram apenas 15 horas. Fui até a janela e vi. Ricardo não estava sozinho. Uma garota desceu do banco do passageiro. Jovem, muito jovem. Não devia ter mais de 20 anos. Vestia um vestido justo vermelho e saltos altos que a faziam tropeçar na grama. Mônica. Eu a reconheci imediatamente. Ela era estagiária no escritório de Ricardo. Uma vez a vi quando levei Emma para almoçar com o pai no trabalho. Mônica me lançou um olhar de desdém naquele dia, como se eu fosse uma barata no chão de mármore do escritório. Eles foram direto para a área da piscina. Meu sangue ferveu. Desci as escadas devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. Dona Zilda tinha ido embora mais cedo porque o neto estava doente. Eu estava completamente sozinha na casa com eles. Da janela da sala, eu os observei. Ricardo abriu a adega climatizada, aquela que Clara havia projetado com tanto carinho, escolhendo cada garrafa em viagens pela Europa e América do Sul. Ele pegou uma garrafa específica. E meu coração parou. Era o vinho que Clara estava guardando. Um Chantal Margaux de 1995, que custava mais do que eu ganhava em 6 meses. Clara tinha dito que abriria aquela garrafa quando recebesse alta médica, para comemorar a vitória contra o câncer. E ali estava Ricardo, abrindo o vinho dos sonhos de Clara, para impressionar uma estagiária. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Com meus 22 anos de idade, naquela tarde ensolarada de terça-feira, em uma mansão onde eu era tratada como invisível, tomei uma decisão que mudaria não apenas minha vida, mas a de todos naquela casa. Não vou mais fingir que não vejo. Eu não era apenas uma babá. Desci para a cozinha. Ricardo me viu e franziu a testa, claramente irritado com minha presença. Helena, você não estava de folga hoje? Sua voz tinha aquele tom de desdém que eu já conhecia tão bem. O tom que dizia, você é dispensável, suma da minha frente. Estou apenas fazendo meu trabalho, Sr. Ricardo, respondi, mantendo a voz firme. Então me faça um café. Expresso, sem açúcar. E depois desapareça. Eu não fiz o café. Em vez disso, esperei ele voltar para a piscina, e comecei a me mover pela casa com um propósito que nunca tive antes. 1 ano. Eu estava naquela casa há 1 ano inteiro.
E vocês sabem o que acontece quando você passa um ano cuidando de uma criança pequena em uma mansão enorme? Você aprende onde fica tudo. As chaves sobressalentes no pote de biscoitos da cozinha. Os extratos bancários na gaveta do escritório. A caixa forte atrás do quadro de Tarsila do Amaral na sala de jantar. O caderninho onde Clara anotava suas senhas, escondido entre os livros de receita. Porque quando você cuida de um bebê, você precisa conhecer cada canto da casa. Onde estão as tomadas perigosas? Onde ficam os remédios de emergência? Onde estão os documentos importantes caso algo aconteça? Eu não era apenas uma babá. Eu era a pessoa que mais conhecia os segredos daquela casa. Quando abri o cofre, minha vida mudou. A senha do cofre era a data de nascimento de Clara, 15 de abril de 1982. Ricardo nem ao menos tinha mudado a senha. Tanta arrogância, tanta certeza de que ninguém ousaria mexer em suas coisas. O cofre abriu com um clique suave. Dentro, havia dinheiro em espécie, cerca de 50 mil reais em notas de 100. Havia também algumas joias que reconheci como as que Clara usava em ocasiões especiais. Mas o que realmente chamou minha atenção foi uma pasta de couro marrom. Com as mãos tremendo, abri a pasta. E meu mundo desabou. Transferência de bens e procuração irrevogável. O título do documento me encarava em letras garrafais. Comecei a ler. E quanto mais eu lia, mais minha raiva se transformava em algo frio e calculado. Ricardo estava usando a doença de Clara contra ela. Havia documentos médicos, laudos psiquiátricos falsos, assinados por um tal Dr. Mendonça, afirmando que Clara não tinha mais capacidade mental para tomar decisões. Havia contratos preparados para transferir todas as ações da empresa que pertenciam a Clara para o nome de Ricardo. Havia até um pedido de interdição judicial já preenchido, esperando apenas o momento certo para ser protocolado. Ricardo estava planejando declarar Clara mentalmente incapaz, tomar controle total de sua fortuna e, provavelmente, me dei conta com horror, esperar que ela morresse. 1 ano. Eu estava naquela casa há apenas 1 ano. Mas o peso daquela traição caiu sobre meus ombros como toneladas de concreto. Peguei meu celular e tirei fotos de cada documento. Cada página, cada assinatura, cada carimbo. Minhas mãos não tremiam mais. Depois, com todo cuidado, coloquei tudo de volta exatamente como estava e fechei o cofre. Subi para meu quarto e liguei para Clara. O telefonema que mudou tudo. Alô? Helena. A voz de Clara estava cansada. Aconteceu algo com a Emma? Não, Dona Clara. Emma está bem. Ela está com a senhora, lembra? Ah, sim, desculpe. A medicação me deixa confusa às vezes. Ela deu uma risada fraca. Por que ligou, querida? Respirei fundo. Dona Clara, vou enviar algumas fotos para a senhora agora. Por favor, olhe com atenção. É muito importante. Houve uma pausa. Fotos? Que fotos, Helena? Por favor, apenas olhe. E depois me ligue de volta. Desliguei antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. Enviei as fotos pelo WhatsApp. Eram tantas que o aplicativo demorou quase 5 minutos para carregar todas. A queda de Ricardo. As 3 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Desci para a área da piscina levando uma bandeja com frutas, como se nada estivesse acontecendo. Ah, a empregadinha ainda está aqui, Mônica disse com um risinho maldoso, claramente embriagada. Ricardo me lançou um olhar de advertência. Helena, não precisa nos servir. Pode ir descansar. Sem problema, senhor Ricardo. É meu trabalho, respondi com um sorriso doce. Ele pareceu satisfeito com minha submissão. Voltei para dentro da casa e liguei para Dr. Henrique. Expliquei tudo, enviei os documentos. Ele ficou em silêncio por um longo momento após ver as fotos. Meu Deus, murmurou ele. Isso é tentativa de estelionato, falsificação de documentos e potencialmente muito mais. Helena, você tem certeza de que está segura aí? Estou, respondi. Ele não faz ideia que eu sei de alguma coisa. Vou para aí agora com a equipe. Clara também está a caminho. O sol começou a se pôr.
Ricardo e Mônica ainda estavam na piscina, já na terceira garrafa de vinho. Dessa vez, eles tinham pegado um vinho chileno mais barato, graças a Deus. Então ouvi o som de vários carros entrando pela garagem. Ricardo ouviu também. Ele se levantou, franzindo a testa. Quem são essas pessoas? Eu saí pela porta da cozinha que dava para a área externa. E finalmente, pela primeira vez em um ano, olhei Ricardo diretamente nos olhos sem medo. É a dona da casa, respondi. E acho que você vai precisar de um advogado. A expressão no rosto de Ricardo quando Clara entrou, seguida por Dr. Henrique, 2 policiais e uma oficial de justiça, foi algo que vou guardar na memória para sempre. Mônica tentou cobrir o corpo com uma toalha e saiu correndo. Ricardo, ainda de roupão, tentou recuperar a compostura. Clara, querida, que surpresa! Você não deveria estar em Ribeirão. Calha a boca, Ricardo, Clara interrompeu. Sua voz era cortante como vidro. Oficial, esse é o homem. O policial deu um passo à frente. Senhor Ricardo Ferreira dos Santos, o senhor está sendo conduzido à delegacia para prestar depoimento sobre suspeita de falsificação de documentos, tentativa de estelionato e apropriação indébita. Isso é um absurdo, Ricardo gritou. Clara, você está sendo manipulada. Suas medicações estão afetando seu julgamento. Clara se virou para ele com olhos de fogo. Meu julgamento está perfeitamente bem, Ricardo. Ao contrário do seu caráter. Enquanto os policiais algemavam Ricardo, que berrava sobre seus advogados, seus direitos, sua reputação, Clara se aproximou de mim. Ela me abraçou forte. Você é muito mais do que uma babá, Helena. Você é uma heroína. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Um ano de tensão, de segredos, de impotência, tudo saindo de uma vez. Mas Ricardo ainda tinha um último cartão para jogar. Enquanto era levado para a viatura policial, ele se virou para mim com um sorriso cruel. Você vai se arrepender disso, sua favelada de merda. Vou acabar com você. Vou destruir sua família. Quando eu sair, você não vai encontrar emprego nem para limpar banheiro público. Sequei minhas lágrimas. E fui até ele. Os policiais me olharam, mas não me impediram. Olhei bem nos olhos daquele homem que tinha me tratado como lixo durante um ano inteiro. O senhor está errado sobre uma coisa, senhor Ricardo. Sussurrei baixo o suficiente para que só ele ouvisse. Eu não sou apenas uma babá. Eu sou a testemunha. Eu sou a pessoa que conhece cada canto sujo dessa casa. Cada mentira. Cada traição. Aproximei meu rosto do dele. E o senhor? O senhor agora não passa de uma mancha na história desta família. Uma mancha que vamos apagar. O cheque que recusei. Depois que a polícia levou Ricardo, Clara, Dr. Henrique e eu sentamos na sala de estar. Emma tinha ficado com a avó em Ribeirão Preto. Melhor assim, ela não precisava ver nada daquilo. Clara segurava uma xícara de chá que eu tinha preparado. Suas mãos não tremiam mais. Helena, ela começou, não tenho palavras para agradecer o que você fez. Dr. Henrique concordou com a cabeça. Com essas evidências, conseguiremos não apenas anular todos os documentos fraudulentos, mas também processar Ricardo criminalmente. Ele vai preso, Clara. E vai ficar lá por um bom tempo. Clara abriu sua bolsa e tirou um talão de cheques. Helena, quero que você aceite isso. É o mínimo que posso fazer. Ela preencheu um cheque e me entregou. Meus olhos se arregalaram. 200 mil reais. Dona Clara, eu não posso aceitar isso. Por favor, Helena, compre uma casa para sua família. Volte para a faculdade. Comece sua vida. Olhei para aquele cheque. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida. Mas balancei a cabeça e devolvi o cheque para ela. Não posso, Dona Clara. Mas por quê? Respirei fundo. Porque meu trabalho aqui não terminou. Clara e Dr. Henrique me olharam confusos. Levantei e fui até o escritório. Voltei com a pasta marrom. Quando abri o cofre, não encontrei apenas documentos sobre a senhora, expliquei, abrindo a pasta. Encontrei também isso. Mostrei um contrato adicional que estava no fundo da pasta.
Um contrato de venda de ações da empresa para uma holding fantasma. E sabe o nome do dono dessa holding? Clara pegou o documento, leu, e sua expressão mudou de confusão para choque absoluto. Maurício, ela sussurrou. Meu irmão. Dr. Henrique pegou o papel e analisou rapidamente. Isso significa que... Significa que Ricardo não estava agindo sozinho, completei. O cunhado da senhora estava ajudando ele a roubar a empresa. E pela data desses contratos, esse plano está em andamento há pelo menos 2 anos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Clara fechou os olhos, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Meu próprio irmão. Sentei ao lado dela e segurei sua mão. A senhora tem que ser forte agora, Dona Clara. Porque essa batalha está apenas começando. E quando vocês ouvirem o nome completo de Maurício e descobrirem sua posição na empresa, vocês vão entender que essa história está muito longe de terminar. Esse era o nome completo que aparecia nos documentos. E para quem não conhecia a família, aquele nome podia não significar nada. Mas para quem estava dentro daquela casa, como eu estive durante um ano inteiro, aquele nome carregava peso. Maurício não era apenas o irmão de Clara. Ele era o vice-presidente executivo da Andrade Silva Incorporações, a construtora fundada pelo pai de ambos, seu Augusto, há mais de 40 anos. Uma empresa que valia mais de 300 milhões de reais e tinha projetos espalhados por todo o estado de São Paulo. E segundo aqueles documentos, Maurício estava prestes a se tornar o único dono de tudo. A reunião de emergência. Eram quase 10 da noite quando o Dr. Henrique terminou de analisar todos os documentos que eu tinha fotografado. Estávamos sentados na sala de jantar da mansão. Clara tinha preparado um café forte. Ela mesma insistiu em fazer, dizendo que precisava fazer algo com as mãos para não enlouquecer. Isso é bem elaborado, Dr. Henrique murmurou, folheando as páginas impressas. Muito bem elaborado. Ricardo e Maurício devem estar planejando isso há anos. Mas como? Clara perguntou, sua voz quebrando. Como meu próprio irmão pôde fazer isso comigo? Crescemos juntos. Construímos a empresa juntos depois que papai morreu. Olhei para ela e vi não apenas tristeza, mas também raiva começando a ferver sob a superfície. Dona Clara, eu disse cuidadosamente, posso fazer uma pergunta? Ela acenou com a cabeça. Quando a senhora ficou doente e começou o tratamento, quem assumiu as operações do dia a dia da empresa? Clara fechou os olhos. Maurício. Eu confiei nele completamente. Afinal, é meu irmão. E Ricardo trabalhava com ele, certo? Sim. Ricardo era o diretor financeiro. Os dois sempre foram próximos. Eu até achava bonito, pensava que era porque queriam me proteger durante o tratamento. Dr. Henrique soltou um suspiro pesado. Clara, sinto muito dizer isso, mas precisamos agir rápido. Amanhã de manhã, vou entrar com uma ação judicial para congelar todas as movimentações da empresa. Também vou solicitar uma auditoria completa das finanças. Maurício vai saber que descobrimos, Clara disse. Exatamente. Por isso precisamos ser estratégicos. Dr. Henrique me olhou. Helena, você disse que tem trabalhado aqui há 1 ano. Maurício vem muito a esta casa? Pensei por um momento. Ele vinha toda segunda-feira para jantar. Sempre trazia doces franceses para Emma. Ele e Ricardo ficavam conversando no escritório por horas. Eles achavam que você não entendia nada do que conversavam, Clara murmurou, mais para si mesma do que para nós. Porque você era apenas a babá. Exatamente. E essa tinha sido a maior arma deles. Subestimar a menina de 22 anos que vinha do interior de Minas. O plano. Dr. Henrique se inclinou sobre a mesa. Precisamos de mais evidências. Esses documentos provam a intenção, mas precisamos provar que eles já começaram a desviar dinheiro ou fraudar a contabilidade. Como vamos conseguir isso? Clara perguntou. Foi aí que tive uma ideia. Dona Clara, quando é a próxima reunião do Conselho Administrativo da empresa? Ela pensou por um momento. Sexta-feira. Daqui a 3 dias. É uma reunião trimestral com todos os acionistas. E Maurício sabe que a senhora está de volta de Ribeirão Preto? Ainda não.
Eu nem avisei que voltaria mais cedo. Olhei para Dr. Henrique. E se deixássemos Ricardo e Maurício acharem que ainda não sabemos de nada? Que a prisão de Ricardo foi apenas por causa da briga conjugal, não pelos documentos. Dr. Henrique ergueu as sobrancelhas, interessado. Continue. Ricardo está preso agora, certo? Ele vai poder fazer uma ligação. Aposto que vai ligar para Maurício. E quando ligar, vai avisar que algo deu errado, mas não vai saber exatamente o que. Maurício vai ficar nervoso. Clara começou a entender aonde eu queria chegar. E pessoas nervosas cometem erros. Exatamente, concordei. Se deixarmos eles pensarem que a senhora ainda não sabe da conspiração toda, Maurício pode tentar acelerar o plano. E quando ele fizer isso? Nós pegamos ele com a mão na massa, Dr. Henrique completou, um sorriso surgindo em seu rosto. Helena, você tem um talento natural para isso. Senti meu rosto esquentar. Eu apenas assisto muita novela, brinquei, tentando aliviar a tensão. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Era porque passei um ano inteiro sendo invisível naquela casa. Observando, aprendendo, entendendo como aquelas pessoas pensavam e agiam. E agora, finalmente, todo aquele conhecimento estava servindo para algo. O telefonema de Ricardo. Como previmos, Ricardo ligou. Não para Clara, ela já tinha bloqueado o número dele. Ele ligou para casa, no telefone fixo da sala, na manhã seguinte. Eu atendi. Residência Silva, bom dia. Helena, a voz de Ricardo estava tensa, desesperada. Passa a Clara no telefone. Agora. Sinto muito, senhor Ricardo, mas a dona Clara não quer falar com o senhor. Sua vaca ignorante. Você não sabe a encrenca que arrumou. Passa ela no telefone antes que eu. Desliguei. 15 minutos depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez era um número que eu reconheci. Maurício. Residência Silva. Atendi novamente. Helena? É o Maurício. Posso falar com minha irmã, por favor? Sua voz era melosa, educada. Tão diferente da de Ricardo. Um momento, senhor Maurício. Coloquei a chamada em espera e fui até Clara, que estava tomando café com o Dr. Henrique na cozinha. É Maurício, sussurrei. Clara respirou fundo, ajeitou os ombros e pegou o telefone. Oi, Maurício. Ficamos em silêncio, ouvindo apenas o lado da conversa de Clara. Sim, voltei mais cedo de Ribeirão. Não estou bem. Ricardo foi preso. Não quero falar sobre isso agora. A empresa? Não, Maurício, não estou com cabeça para pensar em trabalho agora. A reunião de sexta? Não sei se vou conseguir ir. Tá bom, a gente conversa depois. Ela desligou e soltou o ar que estava segurando. Ele está nervoso. Perguntou 3 vezes sobre a reunião de sexta-feira e se eu ia estar lá. Ótimo, Dr. Henrique disse. Isso significa que ele está planejando algo para essa reunião. Provavelmente vai tentar forçar uma votação para transferir o controle acionário para ele, aproveitando que você está emocionalmente abalada com a prisão de Ricardo. Mas não vamos deixar isso acontecer, Clara disse, e havia determinação em sua voz agora. A fragilidade da mulher doente tinha sido substituída pela força da empresária que ela sempre foi. Investigando Maurício. Nos 2 dias seguintes, a casa se transformou em um centro de operações. Dr. Henrique trouxe um contador forense, que se trancou no escritório analisando todos os documentos financeiros da empresa que Clara tinha em casa. Clara passou horas ao telefone com outros membros do conselho, membros em quem ela confiava, alertando-os discretamente sobre irregularidades. E eu continuei sendo a babá. Emma voltou de Ribeirão Preto na quarta-feira, e tudo voltou à aparente normalidade. Levei ela para a escolinha particular de manhã, brinquei com ela no parque à tarde, preparei seu jantar favorito, macarrão com molho de tomate caseiro feito pela dona Zilda. Mas quando Emma dormia, eu me juntava a Clara e Dr. Henrique para planejar. Encontramos algo, o contador forense, Sr. Paulo, anunciou na quinta-feira à noite. Ele estava pálido, com olheiras profundas de tanto trabalhar. O quê? Clara perguntou. Transferências. Pequenas, graduais,
mas consistentes. Nos últimos 18 meses, foram desviados cerca de 4,5 milhões de reais da empresa para tal holding fantasma que Maurício controla. Clara levou a mão à boca. 4,5 milhões. E tem mais. Há contratos superfaturados com fornecedores que não existem. Notas fiscais falsas. É uma operação bem montada de lavagem de dinheiro e desvio de recursos. Dr. Henrique bateu com o punho na mesa. Com isso, temos material para não apenas impedir o golpe, mas também processar criminalmente tanto Ricardo quanto Maurício. A reunião de amanhã vai ser interessante, Clara disse, e havia um brilho perigoso em seus olhos. Sexta-feira, o dia da verdade. Acordei às 5 da manhã. Emma ainda dormia, então aproveitei para tomar um banho longo e me arrumar. Vesti minha melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca que Clara tinha me dado de presente no Natal. Quando desci, Clara já estava pronta. Ela usava um terno alfaiataria cinza, salto alto, e a peruca estava perfeitamente ajustada. Apesar da doença, ela estava linda e imponente. Você vai comigo, ela disse quando me viu. Eu? Mas, dona Clara, eu sou só. Você não é só nada, Helena. Você é a pessoa que descobriu tudo isso. Você merece estar lá para ver o fim dessa história. Dr. Henrique concordou. Além disso, você é nossa testemunha principal. Pode ser importante ter você lá. Dona Zilda chegou mais cedo para ficar com Emma. Beijei a testa da pequena, que ainda dormia abraçada ao seu ursinho de pelúcia, e saí com Clara e Dr. Henrique. O escritório da Andrade Silva Incorporações ficava na Avenida Paulista, em um daqueles prédios espelhados que refletiam o céu de São Paulo. Enquanto subíamos no elevador até o 23º andar, meu coração batia acelerado. Vai ficar tudo bem, Clara disse, apertando minha mão. Confie em mim. As portas do elevador se abriram. A reunião. A sala de reuniões era enorme, com uma mesa de vidro gigante e cadeiras de couro. Pelas janelas, víamos a cidade inteira se estendendo em todas as direções. Maurício já estava lá, junto com outros 6 membros do conselho. Quando nos viu entrar, ele sorriu. Clara, que bom que você conseguiu vir. Estava preocupado com você. Ele veio abraçá-la, mas Clara o evitou elegantemente, sentando-se na cabeceira da mesa. Vamos começar, ela disse friamente. Maurício franziu a testa, confuso com a recepção gelada, mas se sentou. Seu olhar passou por mim, que estava de pé ao lado de Dr. Henrique, perto da porta. Clara, por que a babá está aqui? A forma como ele disse babá, com tanto desdém, tanto desprezo, fez minha raiva ferver. Mas Clara apenas sorriu. Helena fica. Agora vamos à pauta da reunião. Dr. Henrique distribuiu pastas para cada membro do conselho. Maurício abriu a dele e empalideceu instantaneamente. O que é isso? São provas, Clara disse calmamente, de que você e meu ex-marido têm desviado sistematicamente recursos desta empresa nos últimos 18 meses. 4,5 milhões de reais, para ser exata. O silêncio na sala era absoluto. Também há provas, ela continuou, de que vocês dois planejavam me declarar mentalmente incapaz, assumir o controle da empresa, e provavelmente, bem, vamos dizer que vocês estavam esperando que meu câncer resolvesse o problema que eu representava. Maurício se levantou bruscamente. Isso é absurdo. Clara, você está delirando. As medicações estão afetando sua mente. Sente-se, Maurício. A voz de Clara era de aço. E não se atreva a usar minha doença como desculpa para suas mentiras. Um dos membros do conselho, Sr. Alberto, um homem de uns 65 anos que conhecia a família há décadas, folheava os documentos com expressão cada vez mais horrorizada. Maurício, isso é verdade? Claro que não. É tudo mentira plantada por essa. Ele apontou para mim. Pela empregada. Clara, você vai acreditar em uma babá qualquer ao invés de seu próprio irmão? Foi minha vez de falar. Dei um passo à frente. Senhor Maurício, o senhor se lembra das segundas-feiras? Quando vinha jantar e ficava conversando com Ricardo no escritório? Ele me olhou com ódio. E daí? O senhor achava que eu não ouvia, né?
que eu era apenas a menina boba que cuidava de Emma. Mas eu ouvi o senhor falando sobre transferir dinheiro, sobre apressar o processo antes que ela melhorasse, sobre como a doença de Dona Clara era uma oportunidade. Maurício ficou pálido como um fantasma. Você não tem provas de nada disso. Sorri e puxei meu celular do bolso. Tenho sim, porque toda segunda-feira, quando o senhor e Ricardo conversavam, eu deixava o interfone do quarto de Emma ligado. Aquele interfone que fica perto do escritório. E gravei tudo. A expressão no rosto dele foi de puro pânico. Você não pode. Posso e gravei, respondi. Tenho 11 meses de gravações, senhor Maurício. Quer que eu toque uma aqui para todo mundo ouvir? Doutor Henrique escondeu um sorriso. Na verdade, eu estava blefando. Não tinha gravação alguma, o interfone não tinha essa função. Mas Maurício não sabia disso. E no desespero, ele entregou tudo. Eu não queria, ele explodiu. Foi Ricardo. Foi ele quem teve a ideia. Eu só precisava do dinheiro, Clara. A empresa está com dívidas, os projetos atrasados, eu estava tentando salvar tudo. Clara fechou os olhos, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Roubando de sua própria irmã, torcendo para que eu morresse. Não foi assim. Cale a boca, Clara gritou, e todos na sala se assustaram. Ela se levantou, apoiando as mãos na mesa. Você não é mais meu irmão, Maurício. Você é um ladrão e um traidor. E vai pagar por isso. Doutor Henrique fez um gesto, e 2 policiais que estavam esperando do lado de fora entraram na sala. Maurício foi preso ali mesmo, na frente de todos os membros do conselho. E quando ele passou por mim, algemado, sussurrei. Nunca subestime a babá. O recomeço. 2 semanas depois, a vida começou a se normalizar. Ricardo e Maurício estavam presos, aguardando julgamento. A auditoria revelou ainda mais irregularidades, e o valor desviado chegava a quase 8 milhões de reais. Clara assumiu totalmente o controle da empresa e começou a reconstruir o que os 2 tinham destruído. E eu continuei sendo babá de Emma. Mas agora, as coisas eram diferentes. Clara insistiu em me dar um aumento significativo. Também pagou a matrícula para eu voltar a estudar direito na universidade, um sonho que eu tinha abandonado quando vim para São Paulo. Você tem talento para isso, ela disse. Não pode desperdiçar. Numa tarde de sábado, enquanto Emma brincava no jardim, Clara e eu tomávamos limonada suíça na varanda. Helena, ela disse de repente, posso te fazer uma pergunta? Claro, Dona Clara. Por que você não aceitou o dinheiro que ofereci? 200 mil reais mudaria sua vida. Olhei para Emma, que perseguia borboletas entre as flores. Porque não era sobre dinheiro, Dona Clara. Era sobre fazer a coisa certa. Clara sorriu e apertou minha mão. Você tem 22 anos e mais sabedoria que homens de 50. Seu futuro é brilhante, Helena. Naquela noite, quando Emma já dormia e eu estava no meu quarto, recebi uma mensagem de Clara. Era uma foto de um documento oficial. Meus olhos se arregalaram ao ler. Clara tinha me incluído no testamento, como beneficiária de um fundo educacional que cobriria todos os meus estudos universitários e pós-graduação. Chorei. Chorei de gratidão, de alívio, de felicidade. Mas a história ainda não tinha acabado completamente. Porque no dia seguinte, Dr. Henrique nos ligou com uma notícia perturbadora. Clara, Helena, vocês precisam ver isso. Ele chegou à mansão com mais uma pasta de documentos. Durante a auditoria final, encontramos algo grande. O que? Clara perguntou. Há um terceiro envolvido. Alguém que estava financiando a operação de Ricardo e Maurício. Alguém com muito poder e muitas conexões. Ele abriu a pasta. E quando viu o nome, meu sangue congelou. Porque aquele nome não era apenas de alguém rico ou poderoso. Era de alguém que nunca imaginei que pudesse estar envolvido. E essa revelação mudaria tudo mais uma vez. O nome na pasta. Minhas mãos tremiam quando segurei o documento que Dr. Henrique tinha trazido.
O nome impresso ali, em letras pretas sobre papel branco, parecia impossível. Dr. Eduardo Mendonça. O mesmo psiquiatra que havia assinado os laudos falsos declarando Clara mentalmente incapaz. Mas não era apenas isso. Dr. Eduardo Mendonça era também o médico pessoal do falecido Augusto Andrade Silva, o pai de Clara e Maurício. O homem que tinha acompanhado a família por mais de 20 anos. Que tinha sido praticamente um tio para Clara e Maurício quando eram crianças. Não pode ser, Clara sussurrou, sua voz quebrando. Não o Dr. Eduardo. Ele cuidou do meu pai até o último dia. Ele foi como família para nós. Dr. Henrique colocou mais documentos sobre a mesa da sala de estar. Infelizmente, é verdade. A auditoria descobriu que Dr. Mendonça recebeu R$2 milhões em transferências da holding fantasma de Maurício nos últimos 18 meses. E tem mais. Ele abriu outra pasta. Encontramos mensagens trocadas entre ele, Ricardo e Maurício. Mensagens onde eles discutem não apenas os laudos falsos, mas também. Dr. Henrique hesitou, olhando para Clara com preocupação. Também o quê? Ela perguntou, mas sua voz já tremia antecipando algo terrível. Também sobre ajustar suas medicações. Clara, há fortes indícios de que Dr. Mendonça estava prescrevendo remédios que não apenas não te ajudavam no tratamento do câncer, mas que te deixavam mais fraca, mais confusa. Ele estava sabotando seu tratamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara ficou imóvel por um longo momento. Então, devagar, ela levou a mão à boca e começou a tremer. Corri até ela e a abracei enquanto ela soluçava. Ele estava me matando, Clara conseguiu dizer entre lágrimas. O homem que cuidou do meu pai estava me matando por dinheiro. A conexão com o passado. Naquela noite, depois que Clara finalmente conseguiu dormir com a ajuda de um calmante, prescrito por um novo médico de confiança, desta vez, Dr. Henrique, Dona Zilda e eu ficamos na cozinha, tentando processar tudo. Não entendo, eu disse, tomando o café forte que Dona Zilda havia preparado. Por que um médico renomado, rico, respeitado, se envolveria nisso? Dinheiro, Dr. Henrique respondeu simplesmente. R$2 milhões são muito dinheiro, Helena. Mas algo não se encaixava. Não, eu disse pensativa. Não é só isso. Tem algo mais. Algo mais profundo. Dona Zilda, que trabalhava naquela casa há 15 anos, muito antes de mim, de repente ficou pálida. Ai meu Deus, ela sussurrou. A herança. Dr. Henrique e eu olhamos para ela. Que herança, Dona Zilda? A senhora mais velha sentou-se pesadamente na cadeira. Quando seu Augusto morreu, há 5 anos, ele deixou a empresa dividida igualmente entre Clara e Maurício. Mas tinha algo mais. Algo que poucas pessoas sabiam. Ela olhou ao redor, como se verificando que ninguém mais estava ouvindo. Seu Augusto tinha um cofre. Um cofre que só poderia ser aberto quando Clara completasse 35 anos. Ela faz 35 anos daqui a 2 meses. E o que tem nesse cofre? Perguntei. Ninguém sabe ao certo. Mas os rumores entre os funcionários antigos eram de que seu Augusto tinha descoberto algo. Algo sobre a morte de sua esposa, a mãe de Clara e Maurício. Meu coração acelerou. Dona Lúcia morreu há quantos anos? 25 anos. Clara tinha apenas 10 anos, Maurício tinha 15. Foi oficialmente declarado como suicídio. Ela tomou uma overdose de remédios para depressão. Dr. Henrique se inclinou para a frente. E você acha que seu Augusto descobriu que não foi suicídio? Não sei, Dona Zilda disse. Mas sei que nos últimos meses de vida, seu Augusto estava obcecado em revisar os registros médicos antigos de Dona Lúcia. E sabe quem era o psiquiatra de Dona Lúcia? Todos nós falamos juntos. Dr. Eduardo Mendonça. A visita ao médico. No dia seguinte, Clara estava determinada. Vamos até o consultório dele, ela anunciou durante o café da manhã. Clara, não é seguro, Dr. Henrique protestou. Esse homem é perigoso. Ele literalmente tentou te matar. Devemos deixar a polícia lidar com isso. A polícia vai demorar semanas para conseguir um mandado de busca, Clara rebateu. E nesse tempo,
ele vai destruir todas as evidências. Não, Henrique. Eu preciso olhar nos olhos desse homem e ouvir a verdade. Então eu vou com a senhora, eu disse. Helena, não. Com todo respeito, Dona Clara, a senhora está fraca por causa dos remédios que ele deu. Eu vou junto. Clara me olhou por um longo momento, então assentiu. Tudo bem. Mas Henrique também vai. E vamos avisar a polícia para ficarem de prontidão. O consultório do Dr. Eduardo Mendonça ficava em Higienópolis, em um daqueles prédios antigos e elegantes, com elevador de grade e piso de ladrilho hidráulico. Subimos até o 3º andar. A placa na porta dizia: Dr. Eduardo Mendonça, Psiquiatria e Psicanálise. Clara respirou fundo e tocou a campainha. Uma secretária nos atendeu. Bom dia, vocês têm horário marcado? Diga ao Dr. Mendonça que Clara Andrade está aqui, Clara disse com uma voz firme. E que é urgente. A secretária hesitou, mas pegou o telefone interno. Falou baixinho, então olhou para nós com surpresa. Ele disse para entrarem. O consultório era exatamente como eu imaginava. Paredes forradas de livros, um divã de couro, diplomas emoldurados. E atrás de uma mesa de madeira maciça, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau e um sorriso amigável. Um sorriso que não chegava aos olhos. Clara, minha querida, Dr. Eduardo disse, levantando-se. Que surpresa! Como você está? Ouvi sobre os problemas com Ricardo e Maurício. Deve estar sendo muito difícil para você. Ele nem me olhou. Para ele, eu era invisível mais uma vez. Clara não se sentou. Corta essa encenação, Eduardo. O sorriso do médico vacilou. Desculpe. Você sabe exatamente por que estou aqui. Clara jogou uma pasta sobre a mesa dele. A pasta com todas as transferências bancárias, todas as mensagens, todos os laudos falsos. Dr. Eduardo abriu a pasta. Sua expressão não mudou, mas vi seus dedos tremendo ligeiramente. Isso não prova nada, ele disse finalmente. Prova que você recebeu 2 milhões de reais de Maurício, Dr. Henrique disse. Prova que você falsificou laudos médicos. Prova que você prescreveu medicações inadequadas deliberadamente. Tudo circunstancial, Dr. Eduardo rebateu, mas sua voz estava menos firme agora. Foi quando eu falei. E sobre Dona Lúcia? Isso também é circunstancial? Dessa vez, Dr. Eduardo me olhou. Realmente me olhou. E vi medo em seus olhos. Quem é você? Sou a babá, respondi com um sorriso frio. A babá que sabe demais. Clara se aproximou da mesa. Meu pai descobriu, não foi? Antes de morrer, ele descobriu que você matou minha mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dr. Eduardo ficou muito quieto. Então, para nossa surpresa, ele começou a rir. Não era uma risada de alegria. Era a risada de um homem que tinha guardado um segredo por tempo demais. Seu pai era um homem inteligente, Dr. Eduardo disse finalmente. Demorou 20 anos, mas ele finalmente juntou as peças. Então é verdade, Clara sussurrou. Você matou minha mãe. A confissão. Dr. Eduardo se sentou pesadamente em sua cadeira. De repente, ele parecia ter 100 anos. Lúcia não se suicidou, ele começou, sua voz monótona. Mas eu também não a matei diretamente. Foi mais complicado que isso. Explica, Clara ordenou. Sua mãe realmente sofria de depressão. E eu realmente a estava tratando. Mas Maurício... Maurício? Meu irmão tinha 15 anos. Exatamente. Um garoto de 15 anos que descobriu que sua mãe tinha um caso extraconjugal. Clara ficou pálida. Mentira. É verdade, Dr. Eduardo disse calmamente. Lúcia tinha um relacionamento com um dos engenheiros da empresa do seu pai. Maurício os viu juntos. E veio até mim, desesperado, pedindo ajuda. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Eu disse a Maurício que poderia ajustar as medicações de Lúcia. Fazê-la mais sonolenta, mais confusa, para que parasse com o caso. Mas eu errei a dose. Ou talvez
Talvez uma parte de mim quisesse que desse errado. Por quê? Clara perguntou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Porque eu também amava Lúcia, Dr. Eduardo admitiu, e sua voz finalmente quebrou. Eu a amava há anos. E ver que ela tinha escolhido outro homem, um simples engenheiro, ao invés de mim, eu não suportava. Então você a matou, eu disse. Eu a deixei morrer, ele corrigiu. Aumentei a dosagem sabendo que ela poderia não acordar. E não acordou. Clara soltou um soluço e se apoiou na mesa. E meu pai descobriu. Sim, cerca de 6 meses antes de morrer. Ele estava organizando documentos antigos e encontrou minhas prescrições originais. Ele percebeu que as doses não faziam sentido. Confrontou-me. E você o matou também, Dr. Henrique disse. Dr. Eduardo balançou a cabeça. Não. Seu pai já estava doente. O câncer no pâncreas estava em estágio terminal. Mas ele me disse que tinha escrito tudo o que descobriu. Que tinha colocado as provas em um cofre que só Clara poderia abrir. E que quando Clara abrisse aquele cofre, você seria exposto, Clara completou. Exatamente. Então, quando Ricardo e Maurício vieram até mim com o plano de tomar o controle da empresa, eu vi uma oportunidade. Se Clara morresse antes de abrir o cofre, meu segredo morreria com ela. Ele olhou para Clara com uma expressão que mesclava arrependimento e algo mais sinistro. Mas você é forte. Mais forte que sua mãe. Mesmo com as medicações erradas, mesmo com o câncer, você continuou lutando. A prisão final. Foi quando a porta do consultório se abriu. 2 policiais entraram. Eles tinham estado esperando no corredor, ouvindo tudo através do microfone que Dr. Henrique estava usando discretamente na lapela. Dr. Eduardo Mendonça, um dos policiais, disse: o senhor está preso pelos homicídios de Lúcia Andrade Silva e pela tentativa de homicídio de Clara Andrade Silva. Dr. Eduardo não resistiu. Ele simplesmente se levantou, estendeu os pulsos para as algemas e caminhou para fora do consultório. Mas antes de sair, ele se virou para Clara uma última vez. Sinto muito, Clara. Sua mãe era uma mulher maravilhosa. E você é exatamente como ela. Não se atreva, Clara disse com voz gelada, a comparar você e eu com o que você fez à minha mãe. E ele foi levado, abrindo o cofre. 2 semanas depois, em uma manhã ensolarada de terça-feira, fomos ao banco onde o cofre de Augusto estava guardado. Clara completaria 35 anos em 3 dias, mas o gerente do banco, que conhecia a família há décadas e estava ciente de toda a situação, permitiu a abertura antecipada com autorização judicial. Estávamos lá, Clara, Dr. Henrique, eu e um representante da Polícia Federal. O cofre era grande, mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos. Com mãos tremendo, Clara abriu. Dentro havia 3 coisas. Uma carta manuscrita de Augusto para Clara. Um pendrive. E uma foto antiga de Lúcia, jovem e sorridente, segurando uma Clara bebê no colo. Clara pegou a carta e começou a ler em voz alta, lágrimas escorrendo por seu rosto. Minha querida Clara, se você está lendo isso, significa que cheguei ao fim da minha jornada. Perdoe-me por não ter coragem de contar tudo isso pessoalmente. Sua mãe não se suicidou. Ela foi assassinada. E eu passei 20 anos da minha vida sem saber, deixando o culpado livre. Neste pendrive estão todas as provas, registros médicos, gravações de conversas que tive com Dr. Mendonça, documentos de prescrições adulteradas. Também descobri que Maurício sabia. Ele tinha 15 anos, mas ele sabia o que Mendonça estava fazendo e não impediu. Não o culpo, era apenas um garoto assustado. Mas isso mudou, o transformou em alguém capaz de colocar dinheiro acima da família. Clara, você sempre foi a mais forte de nós. A mais íntegra. Por isso deixo a verdade em suas mãos. Faça justiça por sua mãe. Faça justiça por você. E nunca se esqueça, você é amada. Seu pai que sempre te admirou. Augusto. Clara dobrou a carta cuidadosamente e a guardou junto ao coração. Pai, ela sussurrou, eu fiz justiça. Pode descansar em paz agora. 3 meses depois. A vida tem um jeito engraçado de se reorganizar depois que tempestades passam.
Ricardo foi condenado a 12 anos de prisão por estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. Maurício recebeu 8 anos pelos mesmos crimes, com uma pena um pouco reduzida por ter colaborado com as investigações e demonstrado arrependimento genuíno. Dr. Eduardo Mendonça foi condenado a 25 anos por homicídio, tentativa de homicídio e uma série de outros crimes. Ele morreu na prisão 2 meses depois de ser condenado, um ataque cardíaco fulminante. Alguns dizem que foi de remorso. Eu acho que foi de covardia. Sheila, a ex-melhor amiga de Clara, simplesmente desapareceu. Mudou-se para o Rio de Janeiro e nunca mais tentou contato. Clara disse que era exatamente o que esperava. Pessoas sem caráter fogem quando são expostas. E Clara continuou seu tratamento com um novo oncologista, desta vez no Hospital Albert Einstein. Com as medicações corretas, ela começou a melhorar visivelmente. O cabelo começou a crescer de novo, ela ganhou peso, a cor voltou ao seu rosto. Os médicos disseram que era um milagre. Mas eu sabia que não era milagre. Era simplesmente Clara sendo Clara, forte, resiliente, inquebrantável. Meu novo começo. Quanto a mim, continuei sendo babá de Emma por mais 6 meses. Mas então, Clara me fez uma proposta. Helena, ela disse uma manhã durante o café, quero que você venha trabalhar comigo na empresa. Quase cuspi o café. O quê? Dona Clara, eu não sei nada sobre construção civil ou administração de empresas. Não precisa saber. Você tem algo muito mais valioso: integridade e inteligência. Vou criar um departamento de compliance e ética, e quero você liderando. Mas eu mal terminei o primeiro semestre de Direito. E vai continuar estudando. Meio período. A empresa vai pagar seus estudos, e você vai trabalhar conosco meio período. Com um salário de verdade, não de babá. Fiquei em silêncio, processando. Dona Clara, eu não sei se estou pronta. Ela segurou minhas mãos. Helena, você enfrentou pessoas poderosas, descobriu um esquema de corrupção e ajudou a solucionar um assassinato de 25 anos. Se isso não te preparou para liderar um departamento, não sei o que mais seria necessário. E foi assim que, aos 22 anos, me tornei a mais jovem diretora da Andrade Silva Incorporações. O casamento de Clara. 1 ano e meio depois de tudo que aconteceu, eu estava em pé no altar como madrinha de Clara. Ela estava se casando novamente, dessa vez com o Dr. Fernando, o oncologista que cuidou dela no Einstein. Um homem gentil, honesto, que a amava não pelo dinheiro ou pela empresa, mas por quem ela realmente era. Emma, agora com 4 anos, era daminha, espalhando pétalas de rosas pelo caminho. Dona Zilda chorava copiosamente nas primeiras fileiras. E Dr. Henrique, que tinha se tornado um grande amigo de todos nós, era o padrinho do noivo. Durante a festa, Clara me puxou para um canto. Obrigada, ela disse simplesmente. Pelo quê? Por tudo. Por ser corajosa quando eu estava fraca. Por ser meus olhos quando eu estava cega. Por ser minha força quando eu não tinha mais. Abracei-a forte. A senhora sempre foi forte, Dona Clara. Eu só ajudei a senhora a lembrar disso. Ela riu, mas suas lágrimas ainda escorriam. Você sabe que não precisa mais me chamar de Dona Clara, né? Somos família agora. Eu sei, respondi. Mas velhos hábitos são difíceis de quebrar. 5 anos depois. Epílogo. Estou aqui, sentada no meu escritório na Andrade Silva Incorporações, olhando pela janela para a Avenida Paulista lá embaixo. Tenho 27 anos agora. Terminei minha faculdade de Direito e acabei de concluir um MBA em Gestão Empresarial. O departamento que comando cresceu e agora tem 15 funcionários. Implementamos protocolos de ética que se tornaram referência no setor de construção civil no Brasil. Minha mãe e meus irmãos se mudaram para São Paulo. Comprei um apartamento para eles em um dos prédios que nossa própria empresa construiu. Emma está com 7 anos e me chama de tia Lena. Nas férias, ela ainda dorme no meu apartamento e fazemos nossa tradicional noite de filmes e pipoca. Clara está em remissão completa há 3 anos. Ela e Dr. Fernando acabaram de voltar de uma viagem de 1 mês pela Europa, algo que ela sempre sonhou fazer e finalmente teve a saúde para realizar.
Maurício saiu da prisão no ano passado em liberdade condicional. Ele me enviou uma carta de desculpas, uma carta longa, manuscrita, onde ele assumia toda a responsabilidade por suas escolhas. Não sei se vou perdoá-lo algum dia, mas Clara está tentando reconstruir uma relação com o irmão, e eu respeito isso. Quanto a Ricardo, ainda está preso. E vai continuar por muitos anos. Ele nunca demonstrou arrependimento genuíno. A lição que aprendi. As pessoas costumam me perguntar: Helena, como você teve coragem de fazer tudo aquilo? Você era tão jovem, tão inexperiente. E minha resposta é sempre a mesma. Porque percebi que ser invisível pode ser tanto uma maldição quanto um superpoder. Eles me subestimaram por eu ser jovem, por ser pobre, por ser do interior, por ser apenas uma babá. Mas foi exatamente por ser invisível que vi coisas que não deveria ver. Ouvi conversas que não eram para meus ouvidos. Aprendi segredos que tentaram desesperadamente esconder. E quando o momento certo chegou, usei todo esse conhecimento para fazer a coisa certa. Um último segredo. Há uma coisa que nunca contei a ninguém, nem mesmo a Clara. Naquela tarde, quando confrontei Ricardo na beira da piscina, quando ele estava com Mônica bebendo o vinho de Clara, eu poderia ter ido embora. Poderia ter ignorado. Poderia ter mantido meu emprego seguro e minha vida simples. Mas não foi só o vinho que me fez decidir agir. Foi Emma. Naquela manhã, enquanto penteava os cabelos dela para a escola, Emma me abraçou e disse: Lena, quando eu crescer, quero ser forte como você. E percebi que, se eu não fizesse nada, eu estaria ensinando Emma que é ok deixar pessoas más fazerem coisas ruins. Que é ok ser covarde quando a coragem é necessária. Então fiz o que fiz não apenas por Clara. Fiz por Emma. Para que ela crescesse em um mundo onde a justiça existe. Onde pessoas más pagam por seus crimes. Onde até mesmo uma babá de 22 anos pode mudar o curso da história. Hoje, meu telefone toca. É Clara. Helena, você pode vir aqui em casa hoje à noite? Jantar em família? Claro, Emma vai estar lá. Com certeza. E ela quer te mostrar o projeto de ciências dela. Sorriu. Vou levar sorvete de chocolate. Você a estraga demais. É para isso que servem as tias. Desligo o telefone e olho mais uma vez pela janela. São Paulo está linda hoje. O sol se põe sobre os prédios, pintando o céu de laranja e rosa. 5 anos atrás, eu era uma garota assustada de 22 anos, recém-chegada do interior, trabalhando como babá para sobreviver. Hoje, sou uma executiva respeitada, uma madrinha presente, uma filha que conseguiu dar uma vida melhor para sua família. Mas mais importante que tudo isso, hoje, sou alguém que olha no espelho e se orgulha da pessoa que vê. Porque aprendi que a verdadeira força não vem de títulos ou dinheiro. Vem de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Vem de proteger quem você ama, mesmo quando há riscos. Vem de ser corajosa, mesmo quando você está tremendo de medo por dentro. Meu nome é Helena. Tenho 27 anos. E essa é a história de como uma babá salvou uma família, expôs uma conspiração e descobriu que até mesmo as pessoas invisíveis podem mudar o mundo.